Irmãos, como vocês já têm acesso e a gente já vem falando, hoje nós entramos em um novo bloco da nossa IBD, o bloco 3, onde nós vamos passear, mergulhar, estudar, aprender mais sobre o livro de Judas. Só que hoje eu não vou já iniciar nos versículos da carta de modo mais específico, mas eu vou fazer uma introdução ao estudo da Bíblia, dos livros do Antigo e Novo Testamento, apresentando aos irmãos um pouco daquilo que nós vamos ver daqui para frente. Uma forma de nós estudarmos a Escritura, uma forma, um instrumento, uma ferramenta, de nós aprendermos mais a Escritura. Então, eu vou fazer essa pequena introdução e, no final, a gente vai falar um pouquinho do panorama, bem rápido, do livro de Judas. Esse é o nosso plano. O nosso calendário é esse 3 aqui, e a nossa aula é Introdução aos livros do Antigo e Novo Testamento, como estudar a Bíblia, essa que está marcada, e a partir das próximas, você pode ver ali, como está no calendário, nós já entramos de modo mais específico, mais direcionado no livro de Judas mesmo. Ok? Sim ou não? Então, isso, muito bom. Então, esse é o nosso tema, como estudar a Bíblia. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Salmos 119, versículo 18, para que lêssemos juntos essa passagem. Salmo 119, versículo 18. Abra nessa passagem e acompanhe comigo a leitura. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos ler todos juntos? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sempre que nos aproximarmos da Escritura, precisamos ter essa oração pulsando em nosso coração. Precisamos ter essa oração diante do Senhor. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse tem que ser a nossa oração, o nosso clamor, e logo após isso, o nosso trabalho diante do Senhor. A gente vai estudar a Escritura, a gente se aproxima da Bíblia com esse senso. O senso de dependência do Senhor, e o senso de que a Bíblia é um livro dado pelo Senhor, que ele tem maravilhas, e que a gente vai constantemente pedir ao Senhor que tire as vendas dos nossos olhos para que nós contemplemos as riquezas da palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer isso, nós vamos buscar um método para entendermos mais a palavra de Deus, entendermos mais a Escritura. Só que antes de entrar propriamente no método, eu quero que você se lembre que a Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia, ela fala de vários assuntos. Ela fala do homem, ela fala do mundo, ela fala dos anjos, dos demônios. Ela fala sobre várias coisas, mas principalmente a Bíblia é sobre Deus. Ela está querendo nos passar o conhecimento de Deus, um conhecimento vivo do próprio Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. A Bíblia está revelando quem Deus é. E é por meio dessa revelação, isso aqui é importante, por meio dessa revelação de quem Deus é que nós crescemos. Quando Deus se revela a nós, e nós conhecemos esse Deus, a partir dessa luz desse conhecimento, não é um mero conhecimento intelectual, mas sim envolve a mente, mas envolve também as afeições, envolve o coração, envolve todo o nosso ser. A partir disso nós crescemos. E quando nós nos aproximamos do estudo da Bíblia, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. A Bíblia não é sobre nós de modo mais fundamental. A Bíblia é sobre o Senhor. E é conhecendo mais o Senhor e aquilo que o Senhor diz sobre nós que a gente também cresce. A gente também precisa ter uma boa perspectiva das coisas, como eu coloquei ali no tópico 3. Entendendo que a mensagem fundamental da Bíblia, ela traça para a gente uma história da redenção, que ela tem alguns atos fundamentais: criação, queda, redenção e consumação. Deus, ele se revela a nós
não em um livro de teologia sistemática. Deus se revela a nós não em um livro de proposições teológicas. Deus se revela, se mostra a nós em um livro cheio de histórias. Cheio de histórias. E que traça a grande história da redenção nos atos de criação, queda, redenção e consumação. Como eu já falei aqui para os irmãos, nós temos 2 capítulos falando sobre a criação do mundo e nós temos 20 capítulos falando sobre a história de uma família. E Deus está nos ensinando através disso tudo, ali no livro de Gênesis, não é só para falar esse exemplo. Mas a gente precisa ter essa perspectiva sobre a mensagem central da Bíblia, sobre o que ela está tratando, quando nós vamos estudá-la. E aí, eu trouxe aqui para os irmãos uma adaptação do método de estudo bíblico indutivo, que é a forma como nós vamos nos aproximar dos livros de Judas e Ruth, agora em nossa EBD, como um instrumento para estudarmos melhor. É um método que engloba a observação, a interpretação e a aplicação do texto bíblico, buscando não impor ao texto bíblico uma agenda, no tipo, não, eu quero encontrar sobre amor, então eu vou lá e procuro sobre amor. O método de estudo bíblico indutivo, ele não faz isso, mas ele deixa a Bíblia falar. Ele deixa a Bíblia falar a partir de observação, interpretação e aplicação. E é isso que nós vamos seguir a partir de então, né, nesses nossos blocos da EBD, e eu vou dar uma palhinha adaptada do que seria essa forma de estudar a Bíblia aqui, chamando a atenção dos irmãos para alguns fatos importantes. E por último, nessa introdução, eu gostaria que você também tivesse em mente que nós somos tendenciosos a utilizar algumas abordagens erradas para o estudo da Bíblia. E a gente tem que fugir dessas abordagens de outras e abraçar aquilo que a Escritura é, deixar a Escritura falar por si mesma. E aí eu coloquei algumas ali. E talvez esteja muito estereotipado, vamos dizer assim. Aí você fala, não faço isso não. Mas tente perceber as formas sutis em que nosso coração pode se aproximar de uma dessas abordagens erradas ou não. Eu coloquei a primeira ali como uma caixinha de promessas, né? Aquela abordagem que não quer saber do contexto. Você abre ali uma passagem bíblica, simplesmente, e você pega aquela passagem, extrai e diz assim, é isso. Eu abro em qualquer página, em qualquer lugar, né? Você está lá vivendo a sua semana, e aí você não tem um estudo regular das Escrituras, e aí você simplesmente diz, eu preciso abrir um lugar da Bíblia, para aliviar a minha consciência. E aí você pega aquela passagem e diz, pronto, agora sim o Senhor falou comigo, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Pronto, falou na EBD, está tudo bem. Não, a gente tem que ter cuidado com essa, né? Tem a bola de cristal também, que é abrir em qualquer página para responder uma pergunta sua. Sabe, você está com aquela dúvida na cabeça, será que meu filho vai para a faculdade ou não? Será que eu deixo ou não? Você está angustiado ali, aí você fala, não, preciso ler a Bíblia. Porque o pastor falou lá na igreja, que a gente tem que ler a Bíblia. Aí você vai lá, bola de cristal, vamos aqui ver um texto. Aí abre lá e dá Naum. Aí fala, não, Deus não quer que o filho vá para a faculdade. Aí pronto, aí o filho não vai para a faculdade, é bola de cristal. Né? Só que a última vez que fizeram isso deu errado. Né? O jovem perguntou, será que eu posso namorar, Senhor? Aí abre Naum. Aí foi a resposta de Deus para ele. Toma cuidado com bola de cristal. Tem também a remédicos também, tem que tomar cuidado com ela, que é usar a Escritura para saciar os nossos sentimentos. É como um remédio ali para suavizar aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Então, eu estou aqui sentindo isso, eu sou guiado para me sentir, vou lá e leio a Bíblia para poder melhorar. E a última escolha do cardápio, que é aquele crente que vira e fala assim, não, eu preciso disso aqui, dos outros eu não preciso. Não, eu preciso ler sobre amor. Eu não preciso ler sobre a justiça de Deus. Aí eu vou lá e escolho só aquela passagem, só leio sobre isso. Ou não, eu preciso ler só sobre a justiça de Deus, não preciso ler sobre o perdão de Deus. E aí você vai escolhendo o cardápio conforme a sua necessidade, conforme os seus gostos, e isso vai sendo perigoso. Tem muitas outras formas de se aproximar da Escritura, mas a gente precisa tomar cuidado com todas elas. Só trouxe algumas aqui, mas para enfatizar para os irmãos que a gente precisa se aproximar da Bíblia com uma perspectiva correta, deixando que a Escritura fale conosco, deixando que a Escritura nos transforme. Por isso que a gente precisa ter uma aproximação equilibrada e correta da Escritura. E como eu disse aos irmãos,
é resumidamente isso que eu quero mostrar para vocês. É uma aula mais prática, mostrando como nós podemos estudar a Escritura e como nós vamos nos aproximar dos livros que a gente vai falar aqui agora, tanto Judas como Ruth. E eu resumi em Oia. Eu não sei se alguém já resumiu assim, só que eu achei bom. Já resumiu assim? Então não sou nada novo. Já foi falado. Mas é o Oia. É observação, interpretação e aplicação. Agora, na próxima aula, a gente vai falar dos primeiros versos de Judas. E a gente vai utilizar isso aí. Nós vamos observar o contexto, nós vamos entender e chegar na interpretação, no significado, e depois nós vamos nos perguntar como isso se aplica na minha vida e na vida da nossa igreja. Então, é observação, interpretação e aplicação, e utilizando algumas ferramentas do estudo indutivo. Essa é a forma como nós vamos fazer, pelo menos nas nossas próximas aulas. E aí agora eu vou falar de cada uma dessas letras. O O, I e o A. Vamos ver? Observação. O que o texto diz? Essa é a pergunta. Isso aqui pode ser utilizado tanto no seu estudo constante, do seu estudo diário, do seu estudo devocional, e também vai ser utilizado aqui em nosso EBD. Tá? Observação. O que o texto diz? Com relação à observação, a gente tem algumas instruções gerais. Deixa eu colocar logo tudo aqui. Leia repetidamente os textos, o texto bíblico que você está ali. Leia repetidas vezes, do início ao fim, rápido, devagar. Veja o que está no texto, olha repetidamente, porque uma boa observação faz um bom estudo bíblico. Interrogue o texto, escreva o que você observou. Use dicionário, use outras traduções da Bíblia. E um ponto muito importante, o contexto. Pergunte, cadê o contexto? Cadê o contexto? Mas até aqui você não vai precisar de outras ferramentas além de um dicionário de português ou outras traduções da Bíblia, que você pode pegar para o seu próprio celular. Você vai ler o texto, você repete, você lê de novo, você lê do início ao fim, você tenta observar. Ah, mas a Almeida Corrigida Fiel traduziu esse termo aqui, nesse momento, dessa forma. E a Nova Almeida Atualizada traduziu desse outro jeito. Por que essa diferença aconteceu? E aí você percebe isso. Nesse texto aqui, diz a palavra curou 7 vezes. E nesse outro aqui, do outro evangelista, só diz uma. Por quê? E aí você começa a observar, e você vai se perguntando, fazendo essas perguntas iniciais ao texto. Na observação, a gente quer olhar isso. E a gente quer também aprender o contexto. A gente diz assim, pastor Jonas, mas como que eu vou aprender o contexto? Como que eu chego lá no contexto? A gente tem algumas ferramentas para isso, né? 5 perguntas arqueológicas. São essas aqui. Você pode fazer essas 5 perguntas quando você estiver estudando um texto. Quem escreveu o texto? Quando o texto foi escrito? Para quem foi escrito? Por que foi escrito? E em qual estilo foi escrito? E aí, se você se fizer essas perguntas, aí já agora com uma Bíblia de estudo, você não precisa ir também para os super comentários de teologia, mas uma Bíblia simples de estudo, ou prestando bastante atenção na EBD da sua igreja, ou prestando bastante atenção nas pregações da sua igreja, você vai conseguir aprender. E aí eu queria fazer um exemplo aqui com os irmãos. Fala um livro da Bíblia aí. Qualquer um. Fala um livro aí, Fábio. Jeremias. Quem escreveu o livro de Jeremias? Tem certeza? Estou brincando. Então, Jeremias. Jeremias escreveu Jeremias, correto? Sim ou não? Sim. Quando Jeremias escreveu Jeremias? Quando ele estava vivo, obviamente, né? Graças a Deus. Quando ele escreveu? Não precisa ser a data, pode ser o momento histórico. Antes do exílio. Então, a gente já tem que... foi Jeremias que escreveu, e já temos que ele escreveu antes do exílio. Do exílio qual? Qual exílio? Exílio babilônico? É isso? Tem certeza, Rodrigo? Está ajudando eles? Para quem ele foi escrito? Para o povo do Reino do Sul?
Foi escrito por um escrivão, né? Mas vamos colocar que a maior parte dele, o livro provém dele, né? Por isso que está lá. Eu estou considerando isso. Agora eu estou falando do tempo, Para que... Mateus falou também durante e depois. Sim. O pedacinho final. Mas a maior parte foi antes. Para quem foi escrito? Para o pessoal do Reino do Sul? Foi isso? Sim ou não? Sim? Esses aqui têm certeza. Vocês vão na dele? Mariana e Mateus. Eu não sei se dá para confiar muito, não. Então, para o pessoal do Reino do Sul. E por que ele foi escrito? Para alertar o povo da sua contaminação. Isso é padrão do livro profético. O livro profético normalmente está ali para alertar o povo sobre a contaminação da nação, sobre os pecados e tudo mais e tal. Mas o que Jeremias está escrevendo ali para as pessoas? Jeremias, acho que ele tem um papel muito importante na história da redenção, à medida que ele revela o Messias, a nova aliança, ele aponta os pecados do povo e a longanimidade do Senhor. Já foi mais à frente, Mateus foi mais à frente. Falou que o livro tem importância na história da redenção, porque ele revela o Messias e ele mostra a longanimidade do Senhor. Ok? Mas por que ele foi escrito? Ele foi escrito para que quando tudo tivesse acontecido e o povo remanescente lesse, falasse, eu avisei. Olha a teologia da Soraya aqui. Jeremias escreveu o livro para ser igual nossas mães. E falaram assim, eu avisei. Não, Deus falando que ele tinha avisado. É porque o povo não deu ouvido a Deus, né, Jeremias? Sim. Mas tem um sentido que a irmã Soraya está correta. Jeremias está escrevendo ali, alertando, né, o povo de falar assim, não faz isso. Não, vai dar problema. Vai dar problema. E ele vai alertando, falando, olha a contaminação, os pecados de vocês. Vai levar vocês para o juízo de Deus. Deus vai punir. E Jeremias chora, não chora? Já viu tantas referências de que ele chora no livro? Minha cabeça está se derretendo em lágrimas, os meus olhos, e ele vai ali. E ele está insistindo com o povo, ele está insistindo para que o povo retorne para o Senhor. E ele está dizendo, o Senhor vai julgar. O Senhor vai punir, o Senhor vai punir. E em qual estilo Jeremias foi escrito? Jeremias é uma profecia, não é? Ele não é um profeta? Ele não está falando sobre coisas que vão acontecer lá na frente? Ele não está chamando o povo ao arrependimento? Então ele é um livro profético. Ele é um livro profético. Olha, a gente conseguiu entender bastante coisa do livro de Jeremias. Então, com esse contexto que a gente conseguiu aqui, agora, nesse momento, em um livro que o Fábio aqui indicou para a gente pode fazer isso em outros livros da Bíblia, a gente se aproxima do texto e diz assim, é por isso que ele está falando assim. É por isso que ele está com esse tom, com esse teor. É por isso que ele está dizendo que ele está chorando. Porque ele está insistindo para que o povo não continue nas práticas pecaminosas. Por quê? Porque Deus vai julgar o povo. É por isso que o tom dele é um tom urgente. Por quê? Porque ele é profético. Ele é urgente no que ele está falando. Ele se arrependa, volta para o Senhor. Volta para o Senhor. E ele está ali de forma urgente clamando. O cativeiro, o julgamento do Senhor está às portas. E ele está lá falando. E parece que o povo não está dando ouvidos. Talvez uma cena emblemática que depois que tudo acontece, Jeremias passando nos escombros lá do seu reino de Jerusalém, ele diz assim, eu falei, eu trouxe a palavra do Senhor e esse povo não ouviu. Mas o Senhor ainda dá esperança, né? Não, Jeremias, ainda vai ter um pouquinho, vai ficar gente aí. O Senhor não vai acabar com todo o seu povo, mas vai ter uma parcela das pessoas que vão continuar. Então, perguntas arqueológicas, a gente pode fazer isso em todos os textos da Bíblia. Todos os textos da Bíblia, tentando entender, tentando se aproximar. E na observação, a gente está olhando isso. O que mais a gente quer saber aqui na observação? Nós queremos saber quem está falando com quem, quais são os personagens principais. Nós queremos saber o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, quando estão falando, quando estão fazendo, onde estão, por que estão, quais são os principais temas da passagem. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui, para a gente tentar ilustrar com essas perguntas. Deixa eu pensar.
Caminho de Emaús, discípulos do caminho de Emaús. Quem está falando com quem? Quem são os personagens principais ali? Jesus e 2 discípulos. Tem nome os discípulos? Nenhum tem nome? Um tem. Qual que é o nome? Ninguém sabe? Ganha um livro, quem souber. O Rodrigo está pesquisando ali. Quem? Ganhou um livro! Que isso, hein? Jogador caro. Cleopas. Um é o Cleopas e o outro a gente não sabe. Mas são 2, né? Eles estão caminhando, são os personagens principais. E Jesus entra na cena. O que eles estão falando? O que os 2 discípulos estão falando? Sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. Inclusive, claro, óbvio, a crucificação de Jesus, né? Quando eles estão falando? Depois da crucificação de Jesus. Aí Jesus vai e aparece ali para caminhar com eles, né? E onde que eles estão falando? Num caminho para um distrito, ficava mais longe, alguns quilômetros de Jerusalém. Eles estão saindo daquele lugar, eles estão caminhando para fora, estão voltando lá para suas casas, para sua terra. Eles estão falando, aquele Jesus estava aqui com a gente viu falar aquelas coisas, foi crucificado, ele morreu. Eles estão falando isso por quê? Eles estavam felizes na hora? Eles estavam como? Tristes. Eles estavam sem tanta esperança. Estavam desanimados com a crucificação de Jesus. E quais são os principais temas dessa passagem? O que vocês acham? Principais temas. Ressurreição. O que mais? Expectativa messiânica, não sei. Expectativa messiânica de quê? Quando Jesus mostra que ele estava sendo revelado nos livros do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento é sobre Cristo, esse é um tema importante. O tema da falta de esperança também é... A gente vê ali ou não? Sim, né? A falta de esperança por conta de quê? Por conta da cegueira, por conta da dureza, por conta da dor, né? De não conseguir compreender o que estava acontecendo. Então, eles não entendiam que Jesus ia ressuscitar, porque eles não compreenderam as Escrituras, aquilo que o próprio Cristo ensinou. E então eles ficaram sem esperança. Essa falta de compreensão não é uma falta de fé, porque Jesus já tinha dito que ele iria morrer. Sim, mas é uma dureza do coração, né? Que o Senhor vai desanuviando naquele tempo ali. E aí o próprio Cristo fala, vocês não estão entendendo, mas eu vou explicar para vocês. É claro que o contexto todo também, né, a dificuldade dos próprios discípulos que estavam com Jesus para compreender aquilo que ele estava dizendo, e o Senhor pacientemente também está ensinando. Mostra também a paciência do Messias, essa passagem. Em caminhar conosco, olha só, em nos ajudar. E aí, em um certo momento, em tirar a venda, desvenda os meus olhos. É o texto que a gente leu no início. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O Senhor tirando as vendas. E aí, qual é o final da passagem? É incrível esse final, né? Qual que é o final? Eles partem o pão, eles têm uma refeição, e Jesus some, e o que eles falam? Não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra, as Escrituras. E essa é uma pergunta para todos nós. Não arde o seu coração quando você vê a exposição das Escrituras expostas diante de você? O Cristo revelado, o Cristo ressurreto? Então, com outras perguntas de observação, a gente chegou em várias coisas. A gente está perguntando ao texto, a gente está interrogando ao texto. Pastor, Sim, só uma observação. Eu já vi uma vez uma pregação sobre esse texto. sim. O pregador, ele criticava os dois, falando, como é que pode? Jesus já tinha explicado tudo e eles não estavam entendendo. Pois é, a gente sempre faz tudo que Jesus pede, né? Naquela época, hoje é fácil, você olha para Jesus era isso, né? Sim, sim. Mas a gente tem que se aproximar do texto bíblico com humildade, né? Nós não somos o Jesus ali no texto, nós somos os discípulos, os que não entendem.
É igual quando você vai ler o livro de Jonas. Ah, Jonas, era para ter feito. Por quê? Porque você sempre faz tudo que Jesus te pede. Ó. E quando Jesus te dá uma ordem muito clara, você não obedece? Você não tem dificuldade para obedecer, tem? Tem não. Não tem não. Se Deus te mandar ir lá para África, Ásia, Oceania, prontamente você diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aí canta aquela música da Aline Barros, né? Usa-me. É? Não, nós não somos assim. Então nós somos mais Jonas do que o servo obediente, que no final das contas a gente sabe que é o próprio Cristo, né? Então a gente precisa entender que o texto bíblico está falando de nós, e não de um povo maluco aí, que simplesmente não entendia. Tal. Mas é isso aí, vamos seguir, para a gente fechar aqui. Resumindo, na observação, o que a gente quer ver? A gente quer ver pessoas, expressões de tempo, local, palavras, ideias sendo repetidas, queremos ver argumentos em série, contrastes, comparação, paralelismo, palavras-chave de conexão ou de conclusão, coloquei alguns exemplos ali, partes em que o próprio narrador, o personagem principal, insere o seu próprio comentário na história. Ah, isso aqui é legal. Já viu quando Jesus está falando e aí ele diz assim, o evangelista está narrando ali um acontecimento, e aí ele vai colocar uma palavra de Jesus que diz, mas Jesus conhecia os corações, e é por isso que ele falou assim. Ele disse isso, exatamente, porque ele conhecia. É o comentário que explica para a gente a passagem. Então, o próprio narrador do texto está explicando para a gente aquilo que aconteceu. A gente precisa observar essas coisas. Como autores também da Escritura entendem a passagem que você está estudando. Lá em Atos 2, por exemplo, a gente tem o Pentecostes, não é? Sim ou não? Tem na Bíblia de vocês essa parte? Não? Tem? Ah, que bom. Graças a Deus. Então você lê o Pentecostes e aí diz assim, está se cumprindo aqui o que foi profetizado por quem? Por Joel. Então ele está explicando, ele está te dando já os caminhos. Palavras que você não entende, atributo específico de Deus que é revelado, palavras que você não entende, por exemplo, propiciação. Você sabe o que é propiciação? Aí você viu lá no texto bíblico, propiciação. Aí você parou, aí você passa. Não vá lá no dicionário. Não precisa de uma teologia sistemática, não. É dicionário. Bota lá, propiciação. Ou então lembra das pregações da sua igreja, da EBD da sua igreja, dos estudos da sua igreja. Você vai lá e pesquisa. Propiciação. Aquilo que aplaca, que apazigua, que satisfaz. Quando está aplicado a Deus, é aquilo que satisfaz a Deus, a justiça de Deus, aplaca a ira de Deus, apazigua a Deus. Aí a Bíblia diz que quem é a nossa propiciação? Jesus Cristo, seu sangue. E lá no Antigo Testamento, tinha um lugar na Arca da Aliança que era chamado de propiciatório. E onde que o sangue era derramado? Ali, naquela peça de ouro. E o sangue era derramado ali para o quê? Aplacar a ira e satisfazer a justiça. Lá no Antigo Testamento era assim, hoje nós temos Cristo que faz isso de forma completa. Pronto, você já fez muita teologia aí. Muita teologia. Comandos ou promessas claras, pecados, valores apontados, tudo isso a gente quer observar. E isso é observação. Observação. Aqui a gente não pegou nenhum comentário ainda, a gente não pegou nenhuma teologia sistemática ainda, a gente está observando o texto, a gente está querendo entender o contexto, a gente está perguntando o que o texto diz. Estamos entendendo isso, gente? Então, quando a gente for se aproximar de Judas e de Ruth, eu quero que vocês olhem para essas coisas. Eu quero que vocês observem, se perguntem, atentem para esses pontos, façam as perguntas, quem foi que fez isso, para onde fez isso, por que está aqui, por que está... É pergunta, a gente tem que interrogar o texto bíblico, fazer boas perguntas, para que nós consigamos coletar muito material na nossa observação. E você pode utilizar esse método de estudo bíblico no seu estudo diário das Escrituras. Faz bem você utilizar no estudo diário das Escrituras. Vamos seguir. Tem o O e tem o I. E o I é interpretação. Nós queremos responder o que o texto significa. Então, a gente observou para poder entender mais do contexto da situação ali, né, do texto. E agora nós queremos entender com o que nós observamos o que aquilo significa. O que aquilo
aquilo pode ser interpretado. É isso que a gente quer fazer. Algumas diretrizes de interpretação são importantes. Uma primeira, novamente, sempre considere o contexto. Você tem que ler a passagem à luz do capítulo, o capítulo à luz do livro e o livro à luz da Bíblia. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Você pode tirar as passagens do contexto. Ah, não, aqueles discípulos lá partiram o pão aqui nessa casa. Jesus fez a ceia com eles. Logo, eu posso fazer a ceia com o irmão Fábio. Quando eu for lá na casa dele e a gente vai partir o pão. E vamos... Você tirou tudo do contexto. Não é assim. Aquilo é interpretado dentro de um contexto do livro, do capítulo, da Bíblia toda. Você tem que estar sempre prestando atenção nisso. Um outro princípio muito importante, deixe que as Escrituras interpretem as Escrituras. O que isso significa? Deixe que as Escrituras interpretem as Escrituras. A sua interpretação nunca pode ser contrária a outras doutrinas da Bíblia. Há doutrinas claras e estabelecidas pela fé. Então, você precisa, se você chegar numa interpretação contrária, você tem que reconsiderar a sua interpretação. Porque nenhuma parte da Bíblia, nenhuma, vai contradizer, prejudicar a outra parte. Também é um princípio importante que as partes mais claras e mais fáceis interpretam as mais difíceis. Nunca baseie suas convicções em uma passagem obscura das Escrituras. Então, a gente vai buscando que as Escrituras interpretem as Escrituras. Vou te dar um exemplo. A Escritura, ela ensina sobre perda de salvação? Sim ou não? Esse pessoal está achando que sim, Renato. Deixa eu perguntar para eles aqui. A Escritura ensina sobre perda de salvação? Sim ou não? Não? Tem alguns que estão na dúvida ainda, mas Deus vai abençoar eles até lá, até o final. Não. Alguém tem alguma passagem bíblica que poderia nos ajudar aqui? Alguém? Pode citar? Pode falar, passagem bíblica. Alguma passagem bíblica que vai mostrar que existe perseverança, que o Senhor persevera os seus, que aquele que iniciou uma boa obra vai terminar. Quem mais? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me escutam, elas estão na minha mão, ninguém as arrebatará da mão do Senhor. Sim, e por aí a gente pode citar outras. Então, se eu sei que a Bíblia ela não fala sobre perda da salvação, isso é uma doutrina clara, quando eu vou lá para Hebreus 6, aí eu vou falar que Hebreus 6 está ensinando sobre perda de salvação ali? Não. Por quê? Porque outras passagens da Escritura, mais claras, estabelecidas, me mostraram que isso não pode ser possível. Então, eu não vou para o texto falando assim, aqui está falando sobre perda de salvação, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui Hebreus falando? Então, se Hebreus está falando... Não, você vai... Olha, tem outras passagens da Bíblia que diz que isso não acontece. Aí você vai para Hebreus como? Deixa eu observar. Deixa eu entender o contexto. E deixa eu ver o que o texto significa. Eu preciso entender o que a Bíblia está dizendo. Eu não posso levar o meu pressuposto para ela. Se lá atrás, João 10, Jesus já tinha falado, se a doutrina do Senhor Jesus já mostrava uma direção, por que eu vou chegar aqui e eu vou mudar a direção? Isso é a Escritura interpretando a Escritura. A gente vai utilizando esse princípio, indo de passagens mais claras e estabelecidas para passagens mais difíceis. Para passagens mais difíceis. Estão entendendo? Sim? Sim ou não? Sim? Por fim, procure pela mensagem central da passagem. Tenha sempre em mente o que o autor está tentando comunicar. O que o autor de Hebreus 6 está tentando comunicar naquela passagem? Ele está querendo falar da controvérsia calvinismo e arminianismo. É isso que ele está fazendo? Não. Mas o que ele está dando ali para aquelas pessoas? Uma exortação a quê? A vigilância, a fé, a produzir frutos, a tomar cuidado. Se você está em pé, cuidado para que você não caia. A instruir aquela igreja e falar assim, olha, cuidado. Cuidado, avança, prossiga, produza frutos. Cuidado para aquilo que para você estar no meio ali, recebendo tantas influências das bênçãos do Senhor e o seu coração mesmo não ser do Senhor. E ele está explicando, ele está exortando nesse sentido.
É a mensagem central da passagem. Então a gente precisa sempre ter em mente o que o autor está tentando comunicar na interpretação. Novamente, você pode fazer perguntas, que as perguntas são bem importantes ao texto bíblico. Essa passagem ensina algo sobre uma doutrina importante? O que esse texto revela sobre Deus? O que esse texto revela sobre o pecado? O que esse texto revela sobre o mundo? Como esse texto aponta para Cristo? São passagens importantes. São passagens importantes. São perguntas importantes que nós podemos utilizar também no nosso estudo bíblico. E no final das contas, você pode usar ferramentas aqui, depois desse caminho todo, ferramentas como comentários, como livros, confissão da igreja, EBDs, tudo que você aprende dentro da igreja, como grades de proteção para a sua interpretação, fugindo sempre de novas revelações. Agora eu descobri a nova chave, que vai desbloquear toda a minha vida. A linguagem do coach lá, né? E agora eu descobri, porque ninguém em toda a história da igreja nunca pensou nisso. Somente eu e o Márcio. O Márcio está com a carinha ali de quem está descobrindo novas coisas aí, né? Não vou fazer isso. Alguém já deve ter pensado, alguém já deve ter falado. E o que a gente faz? A gente busca aplicações para o nosso tempo. Aí sim. O tempo que a gente vive hoje não teve tempo igual, é único. Da mesma forma que o ano que vem vai ser único, do outro ano vai ser único, com as suas complexidades, com as suas novas coisas. E aí a gente busca pegar as verdades antigas e aplicar ao nosso tempo. Mas, novas revelações, não. Eu vou fugir disso. Interpretação. Então a gente foi já observação, interpretação e a última agora, para fechar. Aplicação. Como eu posso aplicar o texto em minha vida? Essa é a pergunta. Como eu posso aplicar esse texto na minha vida? Como eu posso aplicar esse texto na vida da minha igreja? Como eu posso me beneficiar daquilo que uma passagem específica quer me dizer? Aqui nós estamos buscando responder o que eu posso aprender, né? O que essa passagem significa para mim, para nós hoje? O que a passagem do caminho de Emaús, lá com os discípulos, significa para você? Será que você precisa ser encorajado a estudar e compreender mais as Escrituras? Será que você precisa ser encorajado a lutar contra a falta de esperança, contra a dureza de coração, contra a cegueira, contra a dor que gera a cegueira? Será que o seu coração precisa cultivar mais a esperança da ressurreição? Olha, são todas perguntas de aplicação. E aí eu foco a você. Né? Eu foco a você. Diferente aqui do exemplo que o Fábio trouxe, né? Não vai para o texto bíblico falando, esses discípulos aqui, como eles são inconsequentes, não criam. Não, pensa assim, olha, eu posso ser assim. Eu posso estar nessa condição. Em muitas vezes eu já estive nessa situação. E eu preciso ser encorajado pelo Senhor a ir por um outro caminho. Então, é esse o que a gente quer saber com a aplicação. O que uma passagem significa para mim e para nós hoje, né? E aqui a gente quer observar e interpretar a palavra de Deus para aplicá-la. Porque conhecimento sem devoção, conhecimento sem aplicação não traz edificação. A gente lê a Bíblia para aplicá-la ao nosso coração. Olha aí o que está em Tiago 1, 23 a 25. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Alguém tem microfone aí? Para poder passar para quem abrir primeiro para ler para a gente? Tiago 1, 23 a 25. Quem pegou pode ler. Só levanta a mão. Som? Som. Isso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Até o 25. Até o 25. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E é isso que nós queremos também. Queremos ser bem-aventurados, abençoados no que realizarmos. Por quê?
e queremos aplicar a palavra de Deus ao coração. É por isso que se você faz tudo o que a gente viu aqui, observa, interpreta, entende, compreende, você observa todos os detalhes, mas você não aplicou ao seu coração, não vai adiantar. Tem que aplicar. Por isso que a pregação pode ser a melhor possível, com o melhor pregador da história, mas se você resiste, você coloca barreiras para aquilo, se você não leva aquilo lá para o seu coração, não vai adiantar. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus. E esse passo, essa etapa de estudo bíblico nos diz isso. Por meio da revelação de Deus, de quem Deus é, o texto bíblico deve nos transformar. Então a gente pode se perguntar, o que essa passagem me ensina sobre Deus? Como esse aspecto do caráter de Deus transforma a minha visão do eu? Como eu devo responder a isso? Vamos falar do exemplo de Emaús, que a gente estava já falando aqui. O que essa passagem me ensina sobre Deus? Vou falar para mim. Essa passagem me ensina que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas e ressuscitar Cristo, como Ele disse que faria. Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai. Está lá, está escrito. Então diz isso. E diz também que o Senhor Jesus também está exatamente cumprindo aquilo que Ele prometeu. Ele é bom e Ele está fazendo isso para a nossa justificação, ou seja, ressuscitando. Como esse aspecto do caráter de Deus transforma minha visão do eu? Eu preciso lutar contra a minha dureza de coração no sentido de, muitas vezes, duvidar da bondade de Deus. Duvidar da bondade de Deus quando o meu trabalho se torna instável, quando a minha renda cai um pouco. Duvidar da bondade de Deus quando alguém da minha família está doente. Duvidar da bondade de Deus quando eu passo por uma situação difícil e eu fico perguntando para Deus, por que eu estou passando isso? Será que não seria melhor colocar em outra situação? Então, se Deus é bom em me dar Jesus e em ressuscitar Jesus dos mortos para nossa justificação, por que eu estou duvidando do Senhor nesses momentos? Será que Ele não vai cuidar de mim? Então eu posso ir me confrontando nesse sentido. Como eu devo responder isso? Eu devo responder isso com esperança, né? Com mais fé diante daquilo que o Senhor diz, diante daquilo que a Escritura diz. Estou fazendo um exercício bem geral aqui, irmãos, mas é só para vocês entenderem. Eu estou falando um exemplo meu. Você pode fazer isso em todas as passagens bíblicas, todas as passagens da Escritura. A Bíblia também ela molda nossas mentes, afeições, anseios e ações. Por isso, eu me pergunto, o que Deus quer que eu creia, que eu ame, que eu deseje, que eu faça? Eu estou com um desejo que não se alinha à palavra de Deus. O que Deus quer que eu deseje, então? E eu vou buscar renovar. Eu me despojo do velho homem e me revisto do novo homem. E eu vou buscando aplicar a palavra de Deus para a minha vida. A aplicação serve para isso. Outras perguntas também que são importantes. Como eu devo ler esse texto por meio de Cristo e por meio daquilo que Jesus fez por mim? Como esse texto transforma o meu relacionamento com Deus, com os outros? Há uma ordem para obedecer na passagem? Como que eu tenho respondido a ela? Como essa passagem desafia e confronta o meu entendimento atual? Outras perguntas. Quais pecados na passagem eu encontro na minha vida? Quais virtudes apontadas que eu tenho dificuldade para crescer? Quais delas eu preciso crescer e trabalhar mais? Como essa passagem me encoraja? Há uma promessa aplicável a mim nesse momento aqui? O que eu farei de diferente hoje por causa desse texto? Quais as principais medidas que eu preciso tomar diante daquilo que eu aprendi? Como eu posso modelar, compartilhar, ensinar essa verdade para incentivar outras pessoas? Como a minha família, a minha igreja poderia aplicar esse texto? E a gente pode usar todas essas perguntas. E está tudo isso no material que eu vou mandar para vocês. Você pode pegar, você pode separar, você pode ler, você pode reler as perguntas, utilizar no seu estudo bíblico. Todas essas perguntas são importantes para a aplicação. Todas elas. Todas elas. E no final das contas a gente precisa relembrar da onde a gente veio, da onde a gente começou e dar algumas orientações gerais para o nosso próprio coração. Quais são? Ore muito e trabalhe. Quando a gente vai estudar a Bíblia, ore muito e trabalhe. Ore muito e trabalhe. Ore muito e trabalhe. A gente precisa estar relembrando disso. Vamos ler a conclusão todos juntos? Vamos lá? Ore muito e trabalhe.
É isso. É isso. Então, como nós podemos estudar a Bíblia, como nós faremos isso no livro de Judas? Observando, interpretando e aplicando. São esses 3 passos simples. Sim, Mateus. O que você precisa? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. A gente viu que o Antigo Testamento aponta para Cristo, Sim. né, e precisamos observar, interpretar e aplicar. Como que o problema do princípio Jesus é a chave hermenêutica, ele pode se tornar um problema exegético teológico no momento de observar, interpretar e aplicar? É uma boa pergunta, hein, Mateus? A gente falou sobre Jesus ser o princípio, a chave hermenêutica, a gente viu como isso é um problema. Isso não quer dizer, quando as pessoas dizem isso normalmente em teologia, que Jesus é a chave hermenêutica, que não, a Bíblia toda fala sobre Cristo, aponta para Cristo. Não é isso que eles querem dizer. Normalmente as pessoas que estão falando, Jesus é a chave hermenêutica, eles dizem assim, olha, tudo que não tiver relação com Jesus eu corto. Jesus é a pedra de toque. Então, não, esse texto aqui não tem relação com Jesus, com o ensino de Jesus, eu corto. E aí vai cortando a Escritura numa situação que não é correta. Aí coloca Jesus contra Paulo, né? Não, aqui, Paulo está... Isso aqui é palavra de Paulo, isso aqui não é palavra de Jesus Cristo, como se a Escritura toda não fosse um todo organizado. Então, é uma abordagem ruim. Então, a gente não se aproxima da Escritura olhando lá para o Antigo Testamento assim, não, se não fala diretamente de Jesus aqui, então eu corto. Se Jesus não fez uma referência direta a isso aqui, então eu corto. Mas a gente se aproxima lá do Antigo Testamento olhando para a progressão da história da redenção. Um método histórico redentivo. No sentido que nós entendemos aquele contexto, dentro da sua história, dentro do seu tempo da redenção, e aí nós perguntamos ao texto, onde que ele quer chegar? Para onde ele quer apontar? Que fase ele quer me mostrar? Então, por exemplo, se a gente está olhando lá para o tabernáculo, lá no Antigo Testamento, vamos dar um exemplo. Eu não chego e falo, mas aqui não fala nada de Jesus Cristo, Jesus é a chave hermenêutica, então eu vou cortar. Não, dizer, o que o tabernáculo representava para o povo naquele tempo? Responde. O que o tabernáculo representava para o povo naquele tempo? Isso aí, representava a adoração a Deus, a presença de Deus. Eles podiam ir lá e encontrar com o Senhor, oferecer o seu sacrifício. E aquilo ali representava a presença do Senhor no meio do povo, correto? Correto. Naquele tempo da redenção, naquele momento da história da redenção, aquilo era essencial, aquilo era fundamental para o relacionamento do povo com Deus. É isso, tabernáculo. A história segue. E em Cristo nós vemos Deus tabernaculando com o homem. É a própria presença de Deus encarnada. Então, aquilo que o tabernáculo significava lá atrás, em Jesus nós vemos algo muito maior. Vemos um clímax. E vemos aquilo que realmente o tabernáculo queria mostrar. Que é falar assim, olha, vai vir alguém. E esse alguém vai ser sublime, vai ser perfeito. E em Cristo nós não temos que, eu vou lá matar um animal e derramar o sangue para o perdão dos pecados. Porque Ele mesmo faz isso por nós. Então, isso é entender progresso da história da redenção e não chave hermenêutica. É Jesus como chave hermenêutica da Bíblia. Então, a gente pega o método da história da redenção, entendendo aquela passagem no seu tempo, no seu contexto, e aquilo que significava para aquele período, e depois a gente se pergunta, aonde ela quer me levar? E aí a gente olha para o Novo Testamento que nos ilustra, que esclarece todas as coisas. E então a gente tem uma visão correta. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Tá? Os irmãos entenderam a pergunta do Mateus? Sim? Sim? Mais ou menos? A galera do fundão hoje está meio dormindo. Irmãos, aqui a tarefa, ler todo o livro de Judas 3 vezes, fazer a leitura tentando observar os pontos que você aprendeu nessa aula. Essa é a nossa tarefa. Na semana que vem a gente já entra de forma mais específica no livro de Judas. E para que a gente aqueça, eu preparei um vídeo aqui. Eu preparei um vídeo. Eu peguei um vídeo do YouTube que é muito bom e trouxe aqui para os irmãos. É um vídeo sobre o livro de Judas que vai trazer para a gente um panorama. Um panorama sobre o livro. Eu quero que você tenha muita atenção com o que você vai ver aqui no vídeo, e tente observar aquilo que a gente falou aqui em sala de aula, os pontos que eu toquei. Solta o vídeo aí, 8 minutinhos. Então, atenção para o vídeo em preparação para a semana que vem. Gostaram do vídeo que eu fiz?
Muito bom, né? Com a equipe da mídia, né? Graças a Deus. Brincadeira, gente. É um vídeo de um canal chamado Bible Project. No YouTube você pode colocar lá e acessar, e tem de praticamente todos os livros da Bíblia, se não todos. Mas eu achei muito interessante trazer um panorama. E você viu que tem muita coisa? E onde que a gente vai explorar essas coisas? Em nossa EBD, próxima semana você esteja aqui para a gente começar esse percurso, esse mergulho. Que o Senhor nos abençoe.